o design, assim, então por isso que eu estou iniciando a carreira em UX. Legal, legal. Alguém mais? Não? Vocês estão tímidos ainda? Tudo bem, já que ninguém mais quer falar, ok. Aqui. O que é experiência do usuário, né? Quando a gente fala UX, a gente está falando de User Experience. Então, o que é a experiência do usuário, o que ela faz, o que ela proporciona, qual é o significado dela e qual é a essência dela, o que ela contribui para os produtos digitais. Então, assim, a experiência do usuário é a forma como você experiencia um produto ou um serviço e é resultado de uma interação. Essa aqui é uma definição bem clássica, e eu vou passar pelas definições para a gente já chegar nos exemplos. O Don Norman, ele foi o velhinho, né, que cunhou o termo UX Design. Então, ele trabalhava na época ele trabalhava na Apple, e ele não encontrou nenhum termo para definir aquilo que ele fazia. Então, ele definiu, né, criou o termo UX Designer, e hoje ele define UX como? UX é tudo. É a forma com que você sente o mundo, é a forma com que você experiencia a sua vida, é a forma como você experiencia um serviço, um aplicativo, um sistema de computador, é tudo. Uma boa experiência faz você se sentir bem e uma experiência ruim faz você se sentir frustrado. Você lembra da última vez que você sentiu uma irritação ao utilizar um produto? Então, assim, o que é uma experiência do usuário? Eu gosto sempre de exemplificar com comida. Vocês vão ver que eu gosto de trazer para a gente os conceitos de experiências de uma forma bem prática. Então, sabe quando você vai num restaurante e você come algo que suja as suas mãos? E você percebe que aquele estabelecimento não te oferece um guardanapo, por exemplo. O que ele está fazendo? Ele não está pensando na tua experiência, porque a pessoa que vende aquele produto, ela sabe que é um produto que suja as mãos. Mas mesmo assim, ela insiste em não te dar o guardanapo. Então, todos os clientes que pedem aquele prato, eles têm que se levantar na mesa, ou muitas vezes sentam e verificam que estão sem guardanapo e tem que ir lá pegar. Então, esse é um exemplo de experiência, no caso, uma experiência ruim, mas é uma experiência que você tem com o produto. Então, claro que a gente está falando de uma coisa física, né? A gente está falando da comida, mas também acontece com o produto digital. E sabe também quando a gente está numa fila, assim, você chega num lugar desconhecido, pode ser um aeroporto, uma rodoviária, enfim. Quando você chega em um lugar que você não conhece, você chega num lugar e você não sabe o que fazer. Eu preciso de algo e você não sabe aonde você compra a passagem, você não sabe aonde você compra comida, você não sabe aonde é o banheiro. Tudo isso é uma experiência do usuário. Então, todas as comunicações também são experiências do usuário. Então, aquela tela que fala onde os lugares ficam é uma experiência do usuário também. Você chegar num lugar desconhecido e não saber o que fazer é uma experiência do usuário. Você receber um produto, por exemplo, quando você pede um livro na Amazon, por exemplo, ele sempre dá um tempinho lá de entrega como um tempo a mais. Por quê? Porque é uma estratégia da experiência, né? Claro que a logística deles é impecável, mas quando eles fazem a entrega antecipada, eles estão gerando para você uma sensação boa, uma sensação de, nossa, ele me surpreendeu, como esse processo tá eficiente, ou então como o meu pedido foi valorizado, que já foi feito, já foi entregue, e muitas vezes não é, tipo, é o fluxo deles, eles sabem que eles cumprem aquele horário, e eles simplesmente continuam, né, como que eu diria, escondendo de você que eles podem fazer mais rápido para te surpreender na experiência, para que você fique satisfeito com a entrega deles. Isso também é uma forma de cuidar da experiência. Quando você vai na loja, por exemplo, e o vendedor vai falar para você, deseja alguma coisa? E você fala, não, né, só estou dando uma olhadinha. Isso também é uma experiência. Então, o tempo todo que você está experienciando algum produto, você está tendo algum tipo de experiência. Seja uma experiência boa ou uma experiência ruim. E por que eu coloquei ali que uma experiência ruim faz você se sentir frustrado? Porque quando a coisa não dá certo, ou quando a coisa tá, assim, gritante, você sente. Você sente, você se irrita, você pensa, nossa, como que eu não estou conseguindo fazer isso? Parece que eu sou burro. Ou então, você procura alguma informação em alguma interface e você não encontra.
Por isso que a experiência ruim, ela é uma experiência marcante, tanto para a empresa que está oferecendo esse tipo de experiência, como para você, o usuário que está ali experienciando aquele serviço. Provavelmente vocês lembram a última vez que vocês tiveram uma experiência ruim que fez vocês se sentirem irritados. Com certeza, eu poderia apostar com vocês. Aqui, olha, essa aqui é uma experiência real. Eu gosto muito de comer, né? Então, eu fui visitar um café e nessa pandemia é meio complicado, né, sair, mas eu resolvi experimentar, enfim, não foi uma experiência muito legal por conta do peso emocional, mas a experiência do ambiente, ela foi muito delicada. Tanto que agora, nesse tempo de pandemia, a gente precisa, sim, que os empreendedores inovem para que eles consigam proporcionar uma melhor experiência para o teu cliente. Então, aquele guardanapo que fica exposto em cima da mesa, você olha para ele, você já sabe que ele pode estar contaminado. Então, você já está ali, já pensa, olha, nossa, eles não tiveram cuidado com esse tipo de coisa. Ou então, você vai pedir comida em algum lugar e você percebe que o cardápio é aquele cardápio de papel que todo mundo pega, que todo mundo vira página, você olha agora e você já percebe que, olha, isso aqui não é limpo, isso daqui não é cuidadoso, né? Quando você paga a tua comida, se você não passa, né, na leitura do seu cartão, se você precisa digitar os botõezinhos, você também percebe que, nossa, isso aqui, né, pode ser contaminado. Então, tudo isso vai proporcionar impactos na nossa experiência também. Então, além da gente já ter todas as experiências digitais, as experiências físicas, a gente tem também uma nova visão de experiência com essa época de pandemia, com essa época de contágio. Por isso que os empreendedores precisam estar o tempo todo, né, inovando. Eu vou citar ali para vocês alguns exemplos com relação à experiência, mas isso aqui é um caso real, se veja. Aqui tem uma foto do cardápio digital, então era um QR Code, que eu pegava a câmera do meu próprio celular, escaneava, abria uma aba, simples assim, e tinha ali, né, com o meu Chrome, aí é importante falar que esse estabelecimento ele foi tão cuidadoso que ele oferecia Wi-Fi para os clientes. Então, não é só a experiência de eu pegar, ter o meu 4G e escanear o QR Code. Esse estabelecimento, ele se preocupou com Wi-Fi, ele se preocupou em como eu vou pedir o meu cardápio, ele se preocupou em deixar um recadinho ali, então vocês vão ver. Claro, né, que esse não é um café simples, né, é um café mais sofisticado, mas olha o cuidado deles, né. Querido cliente, seja bem-vindo. Para nós é uma honra e uma alegria receber você em nossa casa. Esperamos que, ao consumir nossos produtos, você possa perceber que eles foram preparados com carinho e excelência. E olha isso. Porém, se receber o seu pedido e ele não estiver com a qualidade que espera, é só solicitar a um dos nossos colaboradores que trocamos para você. Desejamos que você tenha uma experiência agradável e feliz em nosso café, afinal, a sua satisfação é importante para nós. Então, quando você pede, ou quando você está em um local em que você percebe que o tempo todo você é cuidado, você automaticamente se sente bem. Você tem uma experiência boa, você se sente, nossa, que bom que eu escolhi esse lugar, porque eu percebo que ele está zelando por mim, e não só zelando por mim, como ele está zelando pela minha experiência em si. Claro, né, que ele citou ali a palavra experiência, mas a gente sente o cuidado. Se ele não tivesse esse recadinho ali, por exemplo, ele teria o scan. Então, é tranquilo para mim. Eu me sinto cuidado porque ele teve, né, o trabalho de ir lá, inovar, procurar. E quando eu falo que agora os empreendedores precisam se digitalizar, ele não precisa fazer isso, né, de ter um QR Code, uma tecnologia específica. Ele pode simplesmente ter lá no Instagram dele stories com destaques e colocar a informação de preço. Então, assim, quando a gente fala experiência, a gente tem que lembrar que a experiência está acontecendo o tempo todo, em todos os lugares, em qualquer ocasião. E agora, na pandemia, a experiência está gritando, né? A gente sabe que os empreendedores que melhor se adaptarem são os empreendedores que melhor vão reter aqueles clientes, né? E eu digo isso com muita segurança, porque eu vou passar o próximo slide ali para vocês, e vocês vão ver o que aconteceu. Eu tenho um exemplo real disso também. Só deixa eu tomar uma aguinha. Uma dúvida sobre esse postzinho. Por você chegar no ambiente e ter um contexto relativamente grande, isso não pode já causar uma outra sensação para o cliente?
Sim, com certeza. Tanto que a experiência que, não sei se vocês conseguiram entender a pergunta dele, que o áudio estava um pouquinho ruim. Ele falou assim, quando você chega em um ambiente e tem um texto muito grande, se isso não pode causar uma experiência frustrada, foi isso? Isso. Sim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente se comunica com os nossos clientes. Existe uma área do UX que se chama UX Writing, que é UX de escrita. Então, é um estudo da escrita voltado totalmente para a experiência. Então, eles se preocupam com a linguagem da marca, com a forma com que você vai se comunicar que aquele erro aconteceu, né? Então, toda uma linguagem do ambiente, mas uma linguagem alinhada com a marca e uma linguagem com o cuidado da escrita mesmo. Então, sim, se você chega num local e está um texto muito grande, ou se chega num local que está com erro de português, você chega num local e a letra não está legível, tudo isso são impactos para a experiência mesmo e mostram o zelo do local. A própria limpeza, ela mostra o zelo do local também, e também reflete na sua experiência. Então, tudo é experiência. Se vocês começarem a notar, o tempo todo as experiências acontecem, desde você ligar o seu computador e conseguir fazer alguma coisa, até você pegar o seu celular e conseguir executar o teu pagamento, sabe? O tempo todo você está sentindo experiência, e as experiências, elas são sentidas de forma individual. Por exemplo, eu, Aline, quando eu li esse recadinho, eu pensei, que legal, ele está dizendo que se eu achar que esse pedido não está do meu agrado, eu posso pedir outro. Ele está se preocupando com o meu paladar. Eu achei show. Mas podem ter pessoas que falam, nossa, que local arrogante. Eles sabem que a qualidade da comida dele é boa, por isso que ele está colocando esse recado aqui, sabe? Então, por isso que a gente fala, e amanhã a gente vai falar muito de pesquisa, porque a gente tem que saber o que vale a pena a gente atacar. Então, qual é o tipo de usuário que nós queremos nesse estabelecimento? E a gente alinha a nossa comunicação com esse tipo de usuário. Amanhã a gente vai falar bem aprofundado sobre pesquisa, eu vou trazer algumas técnicas para vocês, e vai ficar bem nítido que a gente tem que saber qual o tipo de usuário nós queremos atacar, porque não dá para agradar todo mundo, né? Mas a gente tem que tentar proporcionar experiências boas para a maior quantidade de pessoas possíveis. Por isso que, nesse caso, o impacto da escrita valeria, assim, também uma pesquisa, sabe? Aqui, ó. Mais algum comentário, gente? Vocês lembram de alguma experiência legal que vocês passaram, ou alguma experiência ruim? Nenhum pedido no iFood, nada? Aqui, ó. Nesse slide, eu tento explicar um pouco que a experiência do usuário, ela é um cuidado com o seu cliente e é um alinhamento de processo para que você consiga comunicar a melhor experiência para o teu cliente. Nesse slide, a gente tem alguns exemplos. Então, aqui, o primeiro exemplo que a gente tem é o meu Instagram. Eu tenho um Instagram de UX Design, aline.x, o arroba dele, o IG. E dá para ver, né, claramente, que eu passei por um teste de usabilidade do Instagram. Então, assim, quando a gente fala em UX, a gente fala sobre usabilidade também, né? A gente fala sobre a interface ser correta, a gente fala sobre pesquisa, a gente fala sobre entregáveis, alinhamento de negócio, a gente está falando sobre uma série de processinhos, né? Uma série de ferramentas menores que conseguem nos auxiliar e proporcionar uma boa experiência. Então, o X não é o X design, o X é a experiência em si, mas o X design é uma forma de você se preocupar com a experiência que você está proporcionando para o cliente e recorrer a outras ferramentas. Nesse caso do Instagram, a gente pode perceber que eu passei pelo teste de ter duas linhas, né? Então, eram 2 linhas de stories, com várias paginações ali, proporcional à quantidade de pessoas que eu seguia, e conforme eu ia assistindo os stories, ele ia preenchendo. Então, assim como já acontece hoje, ele preenchia toda a minha tela, né? Então, metade da minha tela era ocupada por esses stories, porque eles continuaram do mesmo tamanho, o Instagram só duplicou, e ele passou a me observar.
Quando a gente cai no teste de usabilidade, né, quando a gente vai analisar alguma possível nova feature do nosso produto, então uma possível nova funcionalidade do nosso produto, normalmente, e isso eu digo normalmente porque nem sempre, as empresas liberam um pequeno teste para um pequeno grupo de usuários. Nesse caso, o que o Instagram provavelmente estava analisando eram os meus comportamentos com relação ou comparados com o que eu fazia antes. Então, ele conseguia observar se essa quantidade de paginação, por exemplo, fez com que eu consumisse maior quantidade de stories. Então, por eu ficar ali consumindo os stories, as paginações iam vindo, eles poderiam, por exemplo, analisar a quantidade de tempo que eu passava verificando um stories da primeira paginação, a quantidade de tempo que eu passava vendo stories da última paginação, ou então a quantidade de cliques que eu estava tendo nos stories da última paginação ou das paginações subsequentes, ou até mesmo analisar se isso gerou uma maior quantidade de views nos meus stories, né, dos stories dos meus seguidores, em comparação ao que eu consumia antes. E quando a gente fala em rodar um teste de usabilidade para um pequeno grupo, e nesse caso, um pequeno grupo mesmo, porque eu abri ali para questionar para as pessoas, tem mais alguém que está com stories assim? E ninguém estava, foi só eu. Eles tentam liberar, analisar, porque o impacto do Instagram é um impacto muito grande, né? Então, eles tentam analisar qual seria o meu comportamento com relação a esse novo processo. E isso aqui é UX Design, é você conseguir usar a tua nova feature, testar ela antes de rodar para todo mundo, ver o que você consegue melhorar, para daí sim você, ou então testar de novo, ou então rodar para uma maior quantidade de pessoas e observar os comportamentos. Eu tenho certeza, e por incrível que pareça, hoje saiu já do Instagram. Eu não precisei atualizar, ele simplesmente saiu, e daí hoje já não estava mais, porque eu ia compartilhar com vocês ali e mostrar. E o que eu, como usuário, observei? Que você mostrar uma maior quantidade de dados na tela para um usuário, uma quantidade de dados colorido, a sensação que eu tinha era que eu não dava conta de ver todos os meus stories. E antes eu já não dava, né? E estava tudo bem. Só que agora eu tinha uma quantidade muito grande para eu ver. Então, eu percebi que eu estava com o seguinte hábito, e eu só percebi porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho no meio digital. Eu só percebi isso porque eu estava depois analisando que o Instagram poderia estar identificando comigo como usuário. Eu estava clicando nos stories e dando um next, tipo, próximo, próximo, próximo. E estava fazendo isso com muita frequência, porque ele deixava assim na minha tela, ele ocupava a metade da minha tela, eu queria vencer aquelas informações, porque antes eu já, né, eu já queria, logo que ficou colorido, né, os stories, mas eu entendi que nunca daria conta. Só que daí agora, com essa nova feature, nossa, era complicado, porque aí ele mostrava todas as lives que aconteciam ao mesmo tempo na mesma tela, e eu tinha uma sensação de que, nossa, eu entro aqui e parece que eu tô perdendo alguma coisa. E eu não sei se eles vão liberar isso para todo mundo, mas eu consigo dizer para vocês com toda certeza de que eles usaram os meus dados, eles analisaram o meu comportamento, eles analisaram todos os cliques, sim, a gente conta cliques quando a gente é UX design também, né? Quando você já tem uma estrutura, quando você já tem uma interface programada, né, já pensada na experiência, ou nos possíveis números que essa experiência vai gerar, a gente usa o dev já para produzir esse tipo de informação. Então, hoje o Instagram já tem ali, né, cliques para o próximo. Então, com certeza, ele deve ter analisado ali, ele deve ter analisado o tempo que eu passei analisando esses stories, enfim, todas as informações que todos os meus comportamentos com relação a essa possível nova feature, né, porque foi só um teste AB mesmo, ele só liberou para mim ali um tempinho, né, deu aí, acho que umas 2 semanas, o tempo de eu rodar com o Instagram dessa forma, e hoje já voltou ao normal. Aí aqui, eu queria contar para vocês também que a experiência, ela está acontecendo o tempo todo, em todos os locais, em todos os meios, seja digital ou seja meio físico. Aqui a gente tem o exemplo de 2 estabelecimentos, né, comerciais, e um deles, a gente tem 3 casos, né, a gente tem a hamburgueria, né, o estabelecimento comercial que oferece apenas o número de telefone, só. Então, se eu quiser contatar ele, eu tenho que salvar o número desse estabelecimento, abrir o meu WhatsApp, atualizar a lista de contatos, procurar a hamburgueria, mandar mensagem. Se for um robô, ele provavelmente, né, porque a gente sabe que às vezes a galera não tá sabendo automatizar corretamente, daí acaba mandando para mim uma mensagem do tipo, por favor, insira o seu endereço, quando na verdade a primeira coisa que eu quero ao interagir com o estabelecimento
pelo menos eu, é o cardápio. E acaba já pedindo meu endereço, já é uma experiência meio estranha, e daí ele já demora para me responder, e eu já não sei o preço, e daí acaba ficando meio complicado, assim, meio estranho. Então, a gente tem nesse primeiro exemplo a pessoa que oferece o telefone, a gente tem a pessoa que oferece o telefone, o endereço e o cardápio, né? Então, pelo menos o cardápio tá ali, né? Eu consigo clicar ali nos stories, ver, salvo o número e já mando para ele algum pedido mais pontual. Mas essa outra hamburgueria, né, a imagem ao lado, a última imagem, ela disponibiliza ali em todos os stories o cardápio e ela usa a API, né, do WhatsApp. A gente também existe na internet alguns geradores de link para o WhatsApp. Então, o cara vai lá, insere o telefone dele, a mensagem padrão, e daí ele coloca aqui na bio do Instagram, por exemplo, a informação o link que ele quer gerar. Vocês já devem ter visto, com certeza, que você clica na bio e vai direto para o WhatsApp. Então, ele tem uma rede que ele me direciona já pontual para aquilo que eu desejo fazer, que é interagir com o estabelecimento. E ele também já disponibiliza o cardápio. Então, assim, quando a gente fala em experiência, existem diferentes formas de a gente pensar no nosso cliente. E a experiência, ela é composta de detalhes. E são detalhes da jornada. Então, assim, se eu tenho um estabelecimento que tem um pouco mais de conhecimento, deveria, né? Eu sei que não é todo mundo que é privilegiado e tem acesso a esse tipo de informação. Eu deveria pensar na jornada do cliente. Então, assim, para esse cliente fazer o meu pedido, quais são os passos a passos que ele precisa fazer? O que ele precisa fazer para conseguir interagir comigo? O que ele precisa fazer para conseguir efetivar aquele desejo dele, que é comprar a minha mercadoria? E quando você começa a analisar a jornada, e amanhã a gente vai falar muito sobre como traçar uma jornada do cliente, a gente consegue identificar. Passo número 1, salvar o meu telefone. Passo número 2, abrir o WhatsApp e atualizar a lista de contatos. Passo número 3, pedir o cardápio. A gente consegue perceber vários passos, várias coisas assim, que acontecem tanto no meio físico quanto no meio digital, que a gente pode matar para que a experiência seja mais fluida. Então, ele poderia, por exemplo, colocar o cardápio, mas colocar o link de interação. Ele poderia colocar o cardápio, o link de interação, e já me mandar, ou pelo menos ter as fotos do cardápio, pelo menos, ou me mandar descrito, ou interagir comigo de uma forma mais ágil. Então, uma série de passo a passos que a gente consegue fazer para que o nosso cliente, né, o cliente final, o usuário final, quando eu falo usuário, é um termo meio estranho, assim, né, para quem não está muito acostumado com essa era digital, mas a gente fala usuário no sentido de usar. Então, para essa pessoa que está utilizando o meu produto, para essa pessoa que está utilizando a minha experiência, o meu serviço, para que ela seja mais objetiva para que ela seja mais precisa, para que ela tenha uma experiência mais direta para aquele objetivo principal dela, que nesse caso é fazer um pedido, interagir comigo, enfim. Vocês vão perceber que esse tipo de experiência acontece o tempo todo. A gente quer pedir alguma coisa, a gente quer fazer alguma coisa, mas existem pequenos ruídos, assim, são pequenas coisas que frustram, sabe? E eu espero que vocês consigam perceber, assim, quando vocês abrirem um aplicativo, ou é alguma coisa que demora para carregar, ou é alguma coisa que não flui, ou é um passo a mais que você tem que fazer que te irrita, sabe? Tudo isso é experiência, são ruídos da experiência que com um mapeamento daquela jornada, quando a gente fala mapeamento da jornada, a gente está falando com um passo a passo, são coisas que a gente pode corrigir e ajustar para que passar a melhor experiência para o nosso cliente. E ele não ficar perdendo tempo, ou então se frustrando em etapas pequenas, sabe, do processo. Aqui, quando analisando uma experiência, é fácil saber qual é o real compromisso da empresa com o cliente. E aqui eu fui bem polêmica mesmo, porque eu sei que é difícil a galera se posicionar, assim, com relação à experiência. E eu acredito muito que quanto mais cuidado você tem com a experiência do cliente, mais compromissado com o teu cliente você está. Então, você pode ter algum processo que está furado, mas você não precisa ter um UX design formalizado observando esse processo. Eu lembro que lá na KMM eu trabalhei na área de suporte, então eu vim do suporte de atendimento e eu atendia senhores velhinhos, assim, então eram pessoas que não tinham muito conhecimento,
e o nosso próprio sistema, né, porque a gente cuidava, né, o setor porque a KMM tem vários tipos de sistemas. No setor que eu trabalhava era o primeiro produto da KMM. Foi um produto que eles fizeram para o armazenamento de grãos, então um produto bem conhecido no mundo do armazenamento de grãos. Então, era um produto já mais antigo, e que as pessoas que utilizavam eram pessoas que trabalhavam para o governo, então já eram pessoas que estavam há algum tempo naquela profissão. E os próprios atendentes do suporte, eles eram pessoas mais novas. Então, o que você começa a perceber? Tipo, poxa, eu tô aqui como atendente de suporte, mas o conhecimento não está sendo disseminado, eu estou vendo que está difícil para mim, como atendente de suporte, achar uma solução sobre um problema que já aconteceu, eu estou vendo que está complicado para mim toda vez que eu tenho que mandar alguma correção, alguma coisa eu preciso digitar as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas. Então, você começa a se preocupar com a sua experiência também. Então, lá no meu trabalho, né, eu espero muito que vocês consigam perceber que as experiências, elas acontecem o tempo todo, e aquilo que é repetitivo também pode ser, de certa forma, automatizado, ajustado, ou então flexibilizado, assim, tipo, vamos acelerar aqui, vamos fazer alguma coisa para que esse processo seja mais direto. Esses ruídos da jornada, eles aconteciam, então, o que a gente começou a fazer? Começamos a colocar o nome padrão para os atendimentos. Então, se acontecia sempre o erro tal, a gente colocava o erro tal no título do atendimento. E pode parecer simples, mas depois, na hora de a gente analisar o histórico daqueles atendimentos, a gente conseguia localizar. Então, de uma forma muito rápida, por sinal, porque a gente dava um pesquisar com o código do erro e pronto, a gente conseguia encontrar. E desde a gente detalhar também, a gente detalhar o que a gente tinha feito para corrigir aquele problema. Então, assim, desde a gente conseguir definir modelos para os bugs, né, para alguns erros que aconteciam, assim, que eram erros de operações de usuário, e a gente tinha que corrigir via banco, mas a gente tinha ali alguns templates mesmo, sabe, tipo, templates, modelos, para a gente conseguir explicar de uma forma mais detalhada para o desenvolvedor. Então, a gente ficava uma vez só, dedicado àquele documento o mais completo possível, e quando a gente ia fazer, a gente mudava apenas as informações ali, mas a descrição, o português do texto era o mesmo, né? Então, a gente conseguiu automatizar o nosso processo com pequenas coisas que frustravam a nossa experiência. A experiência, ela acontece o tempo todo, no teu local de trabalho, quando você sai de casa, quando você liga ao seu carro, quando você chega em casa, quando você liga a TV, quando você tenta buscar um filme na Netflix. E a experiência, ela tá o tempo todo ao seu redor, e quando a gente sabe realmente qual é o real compromisso da empresa, quando ela está ali preocupada com o seu cliente, ou pelo menos preocupada com as experiências. No nosso caso, a gente estava preocupado com o nosso trabalho e em automatizar pequenas coisas, enfim, e proporcionar uma maior experiência para o nosso ambiente de trabalho mesmo. Aí, aqui, né, UX e UI. Eu não sei qual é o grau de conhecimento de vocês com relação à separação do design, né? E o design, igual a gente conversou no começo, a gente tem design de interação, a gente tem o design voltado para a escrita, a gente tem o design voltado para a pesquisa, a gente tem o design voltado para o chatbot. Sim, existe design, né? A experiência do usuário voltado para a interface de voz. Então, a gente tem várias designs, né? O design em si, ele não é O design, apesar de ele lembrar uma coisa bonita, o design, ele não é só uma coisa bonita. O termo design, ele está ligado a uma metodologia de resolução de problema. Então, quando você pensa em design, a gente não tem que pensar em design como uma tela, ou como um objeto bonito, ou como alguma coisa bela, mas como uma forma de resolver algum problema. Nesse caso, UX, a gente está falando de experiência do usuário. Então, a gente está falando de resolução de problemas da experiência do usuário. A gente está falando de UI, de User Interface, e daí a gente está falando de resolver problemas ligados à interface do usuário. Então, são áreas que trabalham juntas, dependendo da descrição da vaga, vocês podem encontrar como UX, UI, UX-UI Design, que é o mercado, né, algumas empresas ainda pedem o profissional que faz a pesquisa e o profissional que desenha a tela. E quando a gente fala em UI, a gente está falando em tela mesmo, assim, de você conseguir desenhar uma boa experiência. Eu tenho aqui um exemplo
contextualizar para vocês, porque assim, quando a gente fala em produto digital, hoje, no mercado, não existe mais uma feature nova, então uma nova funcionalidade que seja construída do zero, direto no código. Isso não existe mais. Se tiver alguma empresa, se você trabalhar em alguma empresa que faz uma feature do zero, com todos os graus de interação ali voltado para a interação do usuário, uma coisa totalmente nova, você tem que correr, sabe? Porque isso não acontece mais. A gente tem um protótipo, a gente tem ferramentas que desenham e que simulam essa interação de alta ou baixa fidelidade. Quando eu falo baixa fidelidade, é você desenhar ali um esqueminha, onde fica, a gente vai falar sobre isso também na quarta-feira. Eu vou falar sobre as interações que a gente desenha. Então, desde você desenhar uma tela ali em uma ferramenta de menor alcance, né, um Balsamic, um Lucidchart, enfim, alguma ferramenta que seja mais menor, assim mesmo, com relação à fidelidade, para que a gente consiga pelo menos exemplificar. Mas se tem uma empresa de software que faz uma feature do zero, uma feature complexa, com vários graus de interação, totalmente no código, cara, isso não existe mais, sabe? A gente tem que se atualizar. Porque a IBM não trabalha mais assim, não, tá? É aqui, ó. Esse é um exemplo. Esses dois aqui são dois protótipos. A gente consegue ver ali todos os desenhos de responsividade. Claro que existem formas de, no momento que você está construindo, né, o próprio CSS ali, enfim, o próprio código da estrutura, você trabalhar a responsividade, só que aqui, nesse caso, a gente está desenhando, né, próprio Figma. Figma é a ferramenta que a gente usa para fazer o desenho. Existem várias ferramentas que a gente usa para desenhar na alta fidelidade, mas o que a gente usa, o que está crescendo no mercado, por conta dele ser uma ferramenta colaborativa e uma ferramenta gratuita, é o Figma. Então, quando a gente olha assim para uma tela, eu vou pegar aqui e vou clicar, porque deixa eu jogar para cá, para eu mostrar para vocês como que fica aqui a interação. Ó. Ele tá todo em inglês, porque eu tentei pegar um exemplo internacional para a gente não ter nenhum problema, né? Mas esse daqui era um estudo de caso de um artigo. Então, quando a gente fala em UX, a gente fala do estudo desde o início. Então, o que a pessoa faz? Ela começa identificando uma necessidade do mercado, entrevistando algumas pessoas, enfim, fazendo a evolução, né, de todo aquele projeto. Eu acho que vocês não estão vendo a tela, né? Deixa eu pegar aqui. Vou parar de apresentar e daí eu coloco a tela aqui do Chrome. Aqui. Me avisa aí se vocês estiverem vendo. Dá para ver? Ah, beleza. Então, o que é? Se vocês conseguem olhar ali nítido, é um protótipo. Então, o protótipo, ele tem ali a simulação do celular, nesse caso é o protótipo mobile. Esse desenho não precisa fazer, tá? Quando a gente cria a ferramenta lá no Figma, a gente seleciona qual é o tamanho da tela que a gente deseja. Então, quando vai fazer a apresentação desse protótipo, ele já vem com o modelo já criado. O que a gente desenha, né? O que o UI vai desenhar? O UI é a profissional que faz a interface. Então, o que ele vai desenhar? Ele vai tentar simular essa interação na maior fidelidade possível, nesse caso, né? Então, aqui eu tenho a ilustração, eu tenho os botões, então os botões são quadradinhos, são quadradinhos que têm as bordas arredondadas e que tem uma escrita dentro, enfim, são coisas, assim, pequenas, que a gente pode usar daí uma biblioteca, algum material disponibilizado da Apple ou do Google para tentar fazer essa construção, mas, assim, não tem segredo, sabe? A gente vai lá, desenha, daí faz quadradinho, arredonda as bordas, escreve o texto, e daí a gente simula, olha. Tá vendo que é perfeito? O Figma, ele tem uma funcionalidade que a gente consegue baixar o protótipo, baixar um aplicativo no celular, e daí eu consigo simular. Então, eu consigo chamar um usuário, sentar do lado dele e falar, clica aí para eu dar uma olhadinha. E daí eu consigo observar ele interagindo com aquela tela antes mesmo de codar. Então, aqui que vocês estão vendo, não tem nenhum código, nenhuma linha de código foi digitada ainda. Isso aqui é só desenho, entende? Então, tem todas as simulações, todos os ícones, e isso aqui é alta fidelidade. Então,
você vai clicando, você vai avançando, e aqui no caso a foto simulou, e daí vai para próximo, todas as perguntas, e olha, tá vendo que ele fica azulzinho assim? São os clicáveis da tela. Então tem aqui o clicável voltar, o clicável interagir, e cada clicável desse vai para uma interação. Você faz o desenho dessas interações no Figma, então quanto maior for a fidelidade, né, melhor, porque aí mais você consegue representar. Então, vai selecionando e vai indo. É como se fosse um protótipo normal mesmo. Você não sente que ele não está codado. Ele tem todas as interações, é perfeito, mas isso daqui é entregável de UI, que a gente chama de UI design. Não sei se vocês já conheciam o que faz esse UX e UI. A gente está falando de um produto digital, a gente está falando de um passo antes do código. Então, tudo que eu estou falando aqui, ele vai acontecer antes do código, ou se codado, para validação de teste. Que daí é no caso do que aconteceu comigo com o Instagram. Que daí era um teste AB, já estava codado, e daí foi analisado depois, né? Parar de apresentar aqui para voltar para a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Aí, eu acho que agora foi. Aí, assim, deu certo, gente? Tem um negócio, um slide vermelho. Pode fazer, já, pode falar. Você disse, no caso do protótipo, da apresentação do protótipo, mas ali eu já vejo bastante o design aplicado. Tem alguma coisa que você faz antes? Porque, por exemplo, eu já vi do jeito que o Balsamiq aplica, como que você faz essa interação para chegar, como que eu posso dizer? Como que você faz essa interação com o usuário para chegar já naquele design? Tem algum protótipo que você faz antes, um rabisco, assim, sabe? Porque o que eu já vi naquele protótipo que você mostrou, ele já está bem, com bastante design, assim, já. Eu gostaria de saber se você faz algo antes com isso. Sim, assim. Sim, com certeza, a gente faz, sim. Faz do lado do cliente, né? Porque daí existem diferentes formas de negócio. O negócio que é feito para o usuário e o negócio que é feito a pedido de um cliente. Então, desde eu sentar do lado de alguém, desenhar e perguntar, é isso aqui que você quer? E ele dizer ok, até eu desenhar, daí mais na baixa fidelidade, daí a gente está falando de um de chart mesmo, de desenhar ali todos os quadradinhos, tal, sem nenhuma alta fidelidade, só na representação dos campos da tela, campos mesmo, para apresentar para o cliente, para ele aprovar e daí para virar alta fidelidade. Eu confesso para você que hoje, lá na KMM, as demandas, elas chegam para os nossos UIs, design, ou para... agora a gente está com uma metodologia um pouco diferente, então a gente está criando novos produtos a partir de nós mesmos, então a gente já não precisa estar desenhando para validar com o usuário, a gente desenha para validar com os stakeholders do projeto, então é com a diretoria, é com o nosso time, e como que a gente faz isso? Caderno, papel, caneta, e vai, sabe? Eu vou mostrar para vocês depois como que a gente analisa um protótipo, como que a gente treina esse olhar para fazer esse desenho, porque assim, não é questão de você saber desenhar ou não, é questão de você pegar o papel e saber o que você deve fazer. Assim, você não precisa fazer um desenho bonito, sabe? Eu já sentei do lado de stakeholders para validar com um rabisco total, assim. Mas dele, a gente conseguir transmitir a comunicação, ele aprovar ou dele até mesmo mudar as coisas, sabe? Então, sim, a gente faz, mas depende muito do projeto. Não são todas as situações diretas que a gente faz. A gente tem um nível de validação bem pequeno, assim, sabe? Então, eu valido com a galera, mas eu valido no papel mesmo. Quando a gente vai para o protótipo, a gente já tem a ideia toda desenhada, já tem todas as regras, né? A maioria das regras, pelo menos, descritas, e eu já fiz, pelo menos, uma validação ali na escrita mesmo, ou na ideia, trocando a ideia mesmo com os caras, sabe? Mas, para representar a tela na baixa fidelidade, é mais o papel e a caneta, assim, sabe?
O Figma, ele tem alguns plugins que são de wireframe. E a gente vai falar isso mais para frente também. Daí o wireframe é quando você faz uma baixa fidelidade, no cinza, né? Aquela representação mais menorzinha. Normalmente a galera faz mais pontual para site também. Que aí é quando você tem um cara pedindo para você para fazer o site e você quer comunicar para ele como vai ficar o layout. E daí você faz a validação daí, né, nesse cinza, nessa mais baixa fidelidade, sabe? Mas depende muito do produto. Como a gente trabalha com um produto direto mesmo, é um produto de negócio, que as empresas entram em contato com a gente porque elas precisam daquele produto, né, para o dia a dia delas, aí o fluxo funciona um pouquinho diferente, mas eu não deixo de validar. Valido no papel, sim, mas eu valido. Só não tanto quanto eu gostaria, ou não tanto quanto deveria, né? Tipo, porque normalmente a galera vende para você fazer um baixa fidelidade no cinza mesmo. A gente faz no papel, comunica a ideia e é isso que vale, sabe? No fundo, na realidade, comunicou a ideia, cara, segue, tem que estar alinhado à comunicação. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Beleza. Com relação a UX e UI, né? O que é, como que faz, o que separa. E daí aqui eu tenho 2 ketchups com modelos diferentes. E eu já vi muita gente apresentando esses ketchups e falando que, esse desenho não é meu, tá? Peguei num artigo também. Eu já vi muita gente falando que a experiência do ketchup, ela foi feita porque evoluiu, porque melhorou, sabe? E por isso que eu digo que a experiência ela é sempre muito particular para cada um. Eu tenho o ketchup virado para cima e o ketchup virado para baixo. E quando a gente tem esses 2 contextos, eu tenho 2 tipos de usuário. Eu tenho aquele usuário que não gosta de ketchup. E esse usuário que não gosta de ketchup, ele vai preferir o que é levantado para cima. Porque aí, quando você abre a tampa e aperta, ele vai sair numa quantidade moderada. E aí você vai achar que aquele maior, que é virado para baixo, ele sai muita quantidade e não te serve, e é estranho, e sei lá, não gosto, sabe? Ou talvez seja mais caro, sabe? Então, são 2 experiências diferentes. E são produtos que cumprem o seu papel, mas que cada pessoa prefere de uma forma diferente. Por isso que a gente tem que olhar a interface. Quando eu falo interface, eu estou falando como a interação que você tem com o seu produto. Pode ser o pacote de bolacha, pode ser as folhas do livro, pode ser a própria embalagem. Ali, no caso, a gente está falando de interface, no sentido de ter a embalagem que é virada para baixo e a embalagem que é virada para cima. Então, são 2 interfaces diferentes, mas que proporcionam uma experiência totalmente diferente e que atendem pessoas com necessidades diferentes. Então, elas não competem, elas não conflitam. E é isso que a gente tem que deixar claro, que UX e UI não conflita, UX e UI se complementam, né? Então, cada um proporcionando uma experiência, com o UI proporcionando um match totalmente diferente, e é isso aí, sabe? Ninguém tem que brigar com ninguém é melhor com ninguém. O cara que desenha a interface e a pessoa que faz a pesquisa são úteis da mesma forma, sabe? Ninguém é menos importante que ninguém. E os 2 são brilhantes. Hoje a gente trabalha na equipe separando as áreas, mas, caramba, os UIs que estão lá, eles são maravilhosos, entende? E eles cuidam tanto da experiência a ponto de dizer, Aline, eu vi que você não pensou nesse ponto. Será que eu posso fazer assim? Sabe? Nesse nível de detalhe. Então, o UX e UI não brigam. O UX e UI se complementam. A gente tem que parar de achar que só porque um pode conseguir representar uma interface melhor ou só porque um consegue fazer uma pesquisa melhor, sabe? Não tem melhor. Todo mundo bem, tem espaço para todo mundo e cada um ali dentro da sua necessidade cumprindo seu papel, sabe? Ninguém tem que brigar, não. Agora vamos aos faz-me rir, né, minha gente? Como que é o salário? Por que essa área tá crescendo tanto? Por que a galera tá gostando tanto de UX e UI? Tá todo mundo falando de UX e UI. Porque quando a gente vai pesquisar, existe uma pesquisa chamada Panorama UX, que é uma pesquisa que foi feita ano passado, e ela mostra quais são as médias de salário por região, por funcionalidade, então por pleno, júnior, sênior, e por sexo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a equidade salarial ainda não existe, né? Infelizmente, os homens continuam ganhando no mercado muito mais que as mulheres. Então, quando a gente fala de UX e UI, por que a galera está se interessando tanto por UX e UI? Porque
além de ser uma área que, para nós, né, para o Brasil é uma área nova, porque lá fora nem se discute, lá fora a gente tem material muito avançado, a galera já evoluiu muito, lá fora é o arroz com feijão, sabe? Não sai produto sem análise de UX e UI lá fora, sabe? Mas aqui, que agora está começando a todo mundo saber, todo mundo quer contratar e está desesperado para buscar, ou até para treinar um júnior, é por conta do salário. Então, você veja, você tem ali na tela um salário que vai de 4.500 até um salário que está indo a 6.400, sabe? E aqui a gente está falando de vagas mais básicas, sabe? A gente não está falando de uma pessoa sênior, porque o sênior, ele ganha muito bem, mas muito bem mesmo. Vocês não têm noção de quanto um sênior em UX ganha. E é por isso que a galera valoriza, porque a gente tem o conceito que um produto digital só é bom se ele tem UX. Olha, agora a gente pode entrar mais aprofundado, né? O que é UX para produtos digitais? Né? Como que eu aplico UX em uma empresa corporativa, em uma empresa de software, em uma empresa de tecnologia? Como que a gente o faz? Nesse caso, a gente tem que lembrar que existem várias frentes de entradas de demandas e várias frentes de pedidos, né? Cada empresa trabalha de uma forma diferente. Então, quando a gente está falando em aplicação de UX, a gente está falando em aplicar na construção de um produto, e aí eu estou falando na construção do produto do zero mesmo, de uma ideia que está surgindo agora e que precisa desenvolver ela, então vamos lá trabalhar, né? Então, contrato UX para fazer esse trabalho. A gente fala de uma análise de resultado de uma nova feature, então, desde a produção de uma nova feature, de você evoluir o teu produto criando uma nova funcionalidade, até você conseguir mostrar os resultados daquela nova funcionalidade. A gente vai falar isso também sobre em um dos dias, que não adianta você só fazer uma nova feature, você tem que analisar se aquela nova feature está dando resultado. Porque, infelizmente, a galera está fazendo design, né, UX design adoidado, está esquecendo que mais importante do que fazer é você conseguir mostrar para a diretoria que aquilo está valendo a pena. Você só consegue mostrar que está valendo a pena quando você começa a medir. Então, a gente analisa os resultados de uma nova feature, a gente resolve um bug do sistema, então, a gente tem um erro, né? Mas se eu tenho um erro que ele não está retornando uma mensagem para o usuário, eu posso melhorar isso também. Ou se eu tenho um erro que ele está acontecendo é porque o usuário sempre cai nesse fluxo, e esse fluxo não está sendo corrigido, então eu também posso aplicar UX ali e tentar entender o que está acontecendo no usuário. E que eu coloquei no pedido de um cliente, porque existem, né, os produtos que surgem porque o cliente pede, né, então tem alguém já te contratando para fazer algo, então aqui também dá para aplicar UX, apesar de que quando o cliente chega pedindo alguma coisa, normalmente a galera tem mais receio de travar, né? Mas você pode aplicar UX quando o cliente já chega com uma demanda pronta. E com relação à melhoria de processo, esse exemplo que eu falei do suporte era uma melhoria de processo também, nitidamente eu tinha UX ali. Aí quando a gente está falando de interface, a gente precisa lembrar que uma interface ela tem que ter pilares de UX design. Então, quando a gente está falando em pilares de UX para um produto digital, existem vários fundamentos que a gente tem que respeitar. E a gente está falando desde heurísticas, que a gente vai falar mais para frente, que é você respeitar princípios de visualização, né? Como que a pessoa interpreta uma tela, como que você evidencia que uma coisa está com erro, enfim, desde essas heurísticas, até você conseguir respeitar uma essência de uma boa experiência. Então, quando você vai fazer um produto, não adianta você respeitar uma heurística se você não está respeitando o pilar de uma boa experiência. E o primeiro passo que a gente tem que lembrar como design é qual problema a gente está tentando resolver. Então, mais do que a gente tentar pensar em uma solução, a gente tem que tentar entender o que aquele problema está acontecendo. E quando eu falo que nós precisamos tentar aprender ou tentar buscar o que está acontecendo, aqui eu falo diretamente no papel de UX, que é sentar com o usuário, pegar o telefone, ir até o usuário, seja lá qual for a fórmula, a metodologia de pesquisa que ele vai utilizar, mas contatar esse usuário, tentar entender qual é o problema, o que está acontecendo. E muitas vezes o usuário fala que o problema é X, mas esse problema X está acontecendo porque ele está fazendo Y. E a gente tem que descobrir que ele está fazendo esse Y. Então, o que está acontecendo aqui nesse caso, a gente está olhando só para um fato, a gente tem que olhar para a causa. Então, por isso que o UX, ele precisa estar olhando uma visão sistêmica,
uma visão do todo, para não chegar com aquela visão, tá, mas o problema é esse, resolve isso, sabe? A gente tem que tentar entender o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Daí tem umas metodologias de UX que falam os 5 porquês, né? Por quê? Por quê? Por quê? Para você perguntar, cara, o que está acontecendo? Você está me dizendo esse erro na tela, mas me explica o que você está fazendo, me mostra, sabe? Nesse nível de detalhamento. Aí a gente tem que perguntar qual problema está acontecendo, e depois que a gente identifica esse problema, a gente tem que tentar entender se vale a pena resolver aquele problema. Se isso acontece apenas uma vez, a cada 3 meses, somente com o usuário X, vale a pena a gente gastar tempo para resolver esse problema? E aqui, como nós vamos saber se esse problema foi solucionado? Porque assim, não adianta eu liberar feature, não adianta eu liberar resolução, não adianta eu liberar nova interface, nova funcionalidade, se eu não estou olhando para aquilo. Um produto, ele está em constante evolução, e não é porque a gente teve uma análise de UX precoce que a gente vai esquecer que aquela nova feature foi entregue. A evolução, ela é constante, ela é cíclica, a gente não para de evoluir, de melhorar a experiência, de observar. Então, a gente tem que estar sempre olhando para esse problema e saber se ele foi realmente solucionado. Aí aqui, quando a gente fala em identificar, aqui eu já estou passando para vocês um pouquinho dos pilares, assim, né, de uma experiência digital, né, de um UX design para o produto digital. Pesquisar, alinhar e metrificar. Basicamente isso. Não interessa qual ferramenta você está usando, se você está fazendo uma boa pesquisa. Não interessa como você está se comunicando com um stakeholder, se você está conseguindo alinhar o teu problema. Entende? E não interessa se você está liberando uma feature, né? Se você está conseguindo comparar. E aqui a gente vai falar de metrificar, e mais para frente eu vou mostrar para vocês alguns insights, algumas coisas que a gente pode fazer para metrificar corretamente e tal, e o que a gente tem que fazer para conseguir ter números confiáveis, né? Como que a gente faz um número confiável? Como que a gente faz uma pergunta correta? Como que a gente metrifica corretamente sem ser tendencioso? Enfim, isso tudo a gente vai falar mais para frente também. É que a interface precisa de pilares de UX e não se trata somente de uma tela bonita, o produto deve experienciar a essência de uma boa experiência. É que usabilidade é o teste de paciência. Eu coloquei esse slide aqui porque eu tenho esse teste para a gente passar, mas eu vou correr com o tempo. Na verdade, eu vou pegar aqui, ó, o link. Eu vou jogar para vocês aqui no chat. E aí vocês veem se vocês conseguem usar essa interface. Essa tela, ela quebra os principais pilares da experiência e é bem frustrante, digamos assim. Não poderia contar muito para não cometer spoiler, mas quando vocês tiverem tempinho, vocês dão uma olhadinha na interface. Vou passar o conteúdo e daí qualquer coisa a gente volta para ela. É aqui, como que a gente faz para construir uma boa experiência? A gente tem que lembrar que uma boa experiência, ela não é construída só de pesquisa e nem só de tela. Uma boa experiência tem que respeitar os pilares de um bom produto. Então, o que é um bom produto? Um bom produto é um produto que é útil, é um produto que o usuário encontra, então é um produto que o usuário consegue fazer aquilo que tem que ser feito. É um produto que ele é utilizável, e aqui a gente fala de fácil, né, ser fácil, facilmente utilizável, a gente fala de ser valioso, de estar resolvendo o problema, de estar agregando valor, de estar automatizando, de repente, o processo, a gente fala de estar auxiliando na contabilidade de alguma empresa, a gente fala nesse nível de avaliação, a gente fala de crível no sentido de ser credível, ser confiável, ser do usuário saber que ele pode contar com aquele sistema, que ele não vai falhar, esse tipo de coisa. A gente fala com relação ao usuário sentir que aquilo é desejável e sentir que aquilo é acessível. E quando a gente fala desses pilares da experiência, a gente pode alinhar esses pilares da experiência com a própria missão e visão da empresa ou com o próprio alinhamento da empresa estratégico, né? Então, quando a empresa tem um plano de evolução para o produto, ela pode alinhar, por exemplo, olha, com esse produto aqui, ou melhor, com essa estratégia aqui, nós desejamos que o nosso produto se torne mais desejável. Então, ela vai recorrer, trabalhar ali aquele trimestre em cima de features que são desejáveis, ou então úteis, ou então coisas que são encontráveis, de repente o usuário não está conseguindo fazer alguma coisa, a usabilidade não está boa, então dá para alinhar a experiência com esses pilares, e são esses pilares que fazem um bom UX design, porque ele consegue olhar cada um desses passo a passos e lembrar
olha, para essa feature aqui, a gente está resolvendo isso e isso. Então, isso aqui vai fazer um bom produto, isso aqui vai fazer com que o usuário me dê joinha depois que eu concluir, isso aqui vai fazer que o meu usuário lembre do meu nome depois que eu entregue isso. Isso aqui vai contribuir para que a gente faça um bom produto digital. Então, está muito além da gente executar corretamente uma boa ferramenta de UX ou da gente saber utilizar o Figma. É a gente conseguir alinhar o que alguém já estudou e já mostrou que o usuário tem que desejar, o usuário tem que saber utilizar, o usuário tem que encontrar, sabe? Então, a gente já teve alguém que estudou isso, a gente não precisa reinventar a roda, é só voltar para a essência que a gente consegue saber como a gente faz para executar bem o nosso trabalho. A gente executa bem o nosso trabalho não fazendo apenas ferramentas, a gente executa bem o nosso trabalho, gerando rentabilidade para a empresa, né? Apesar de ser meio frio, essa é a verdade, a gente precisa resolver problemas de uma forma rentável. E aqui a gente fala de acessibilidade, vou mostrar para vocês o quanto a acessibilidade é complicado. E aqui não se trata somente de construir uma tela bonita. Por que eu reforço isso o tempo todo? Porque, ó, essa aqui é aquele mapa do Covid lá, um dos primeiros mapas que surgiram, e a gente vê que ele é todo colorido, ele é todo indicativo. Aqui a resolução não está muito boa, mas a gente já sabe que aqui é vermelho, que aqui tem mais alguns dados, enfim. Mas isso aqui é o que alguém vê, alguém que tem daltonismo vê. Então, é uma interface que não tem muita cor, ele não consegue ver aqui os dados, olha, não é nítido. E às vezes a gente esquece desse tipo de coisa, sabe? Tanto que é um dos meus objetivos para a minha carreira mesmo, evoluir um pouco mais essa parte de acessibilidade. A gente tem um órgão que regulamenta a acessibilidade para produtos digitais, que é a WCAG. Esse órgão, ele faz toda uma recomendação de contraste, de cores, do que a gente tem que usar, enfim, que a gente não pode tentar comunicar apenas com cores, enfim, toda uma normativa de análise mesmo da interface para que a gente faça uma coisa acessível, né? Porque a gente não consegue saber o que as pessoas que não têm eu não diria privilégio, né? Mas as pessoas que não têm o nosso privilégio conseguem com esses produtos digitais. Então, às vezes, tem coisas simples que eles sofrem e que ninguém está percebendo. E eu acredito fortemente que com a evolução dos produtos digitais, a gente vai ter cada vez mais exigências de profissionais que saibam normas com relação à acessibilidade. Esse daqui é um vídeo, eu não sei se vocês já viram. Ele fala com... Ah, olha que legal, Adriano tem daltonismo e passa por isso muitas vezes. Sim, é difícil, sabe? Tipo, às vezes a gente está desenhando a tela e a gente não lembra que, tipo, tem alguém que não vai conseguir enxergar aquela cor, tem alguém que não vai conseguir receber aquela informação da forma que eu estou querendo passar. E a gente acaba não se preocupando, sabe? Então, eu acredito que o mercado vai estar bem aquecido nos próximos anos com relação à acessibilidade. Não só UX, mas profissionais que saibam acessibilidade também vão ser privilegiados e recompensados financeiramente. Eu só queria compartilhar uma história de acessibilidade que eu estou sofrendo até um pouquinho, que é, por exemplo, a scroll bar. O meu scroll do meu mouse quebrou, e aí eu não consigo usar. Então, às vezes eu entro, por exemplo, em alguns sites e o scroll bar ele não aparece, ou ele é muito difícil de você mexer com ele. E eu acabei percebendo, nossa, faz alguns meses já que eu tô com esse mouse, e aí em alguns sites não tem essa acessibilidade, sabe? Sim, a gente estava com um problema com relação ao aplicativo móvel, os usuários não sabiam que ia para cima, assim, que scrollava, e a gente tinha que melhorar, e igual que você falou, colocar uma barra lateral, com certeza ajudaria eles, sabe? Então, é nesse nível, assim, de preocupação da gente saber que o usuário não está conseguindo ver que tem uma informação ali embaixo, porque o scroll não está evidente, ou porque o meu site não tem scroll, sabe? Esse tipo de coisa, assim, que a gente tem que cuidar. Esse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, mas vocês não vão conseguir ouvir o áudio, né? Então, é meio complicado. Eu não lembrei desse detalhe que vocês não iam conseguir ouvir. Eu vou mandar aqui do lado também, gente. É um cego
e ele está conseguindo marcar um date. Assim, é muito sensível, eles tentaram trazer com humor, mas foi uma propaganda que me tocou, porque ela passou na TV. Eu lembro que no outro dia que eu vi, eu fui conversar com meu colega, e ele falou, Aline, eu vi e eu tô chocado, porque a gente não tá se preocupando com quem também deveria, a gente tá pensando, sabe? E é sensacional, assim, se vocês querem sentir um gostinho do nosso trabalho, é legal que vocês vejam acessibilidade. Claro que a gente não está falando que nós trabalhamos apenas com acessibilidade, mas a gente está falando que a nossa missão é muito maior do que apenas resolver um problema e do que apenas gerar dinheiro para a empresa, né? A gente tem pessoas que nós precisamos nos preocupar. E é por isso que eu falo, a missão de UX Design não é apenas, UX Designer não é apenas construir um produto. UX Design é sobre entender que os usuários são as pessoas reais. Eu recebo com muita frequência perguntas no meu Instagram, como que faz para ser um bom UX. E já tem um tempinho já, eu escrevi um artigo no Medium que, para você conseguir ser um bom UX, a gente tem que conseguir se conectar com as pessoas. UX é sobre conexão, é sobre você conseguir entender o que aquela pessoa está passando, entender o contexto que ela está inserida, entender em que momento que ela está abrindo o seu aplicativo, é você entender que aquela frase solta que ela falou, esse aplicativo é ruim, tem muito mais coisa por trás. Então, eu sou uma defensora de que o UX Design não é para você construir um produto para ganhar dinheiro, o UX Design é para você construir um produto que resolva um problema de alguém. E se você constrói um produto que não resolve um problema, você não está alinhado com o principal princípio do UX, do design, que é você conseguir resolver um problema cuidando da experiência dos usuários. Aí aqui, o que a gente tem que lembrar quando a gente está construindo? As pessoas, elas vão comprar o nosso produto, e aí a gente está falando de dinheiro mesmo. As pessoas vão comprar, isso que eu estou construindo aqui, ele é vendável? As pessoas vão se interessar por desembolsar dinheiro por isso? As pessoas vão saber utilizar, e daí que a gente está falando das regras da interface, que é apenas mais um dos pilares, as pessoas vão saber utilizar, é que nós vamos conseguir construir esse produto, e aqui com relação à técnica, né, com relação às tecnologias, ao próprio desenvolvimento mesmo, à produção. A gente vai conseguir fazer isso? Então, essa solução está alinhada com a estratégia? Então, a gente vai vender? A galera vai utilizar? A gente vai conseguir construir? Isso está alinhado com aquilo que a nossa empresa está querendo fazer? Isso são as perguntas principais, assim, que a gente tem que lembrar na hora que está construindo o produto. Não é só identificar um produto e achar que a gente resolve com essa ideia aqui e está tudo resolvido. Não, a gente tem que lembrar que existe um negócio por trás, que existe uma pessoa que vai utilizar, então é muito mais do que a gente apenas executar, né? A gente tem que deixar nosso ego um pouquinho de lado e lembrar que é preciso respeitar esses pilares aqui nitidamente para conseguir ter um sucesso. E aqui a gente fala de pesquisa. Amanhã a gente vai falar de pesquisa, porque quando a gente quer identificar um problema para um usuário, que a gente está falando sempre de... Aqui, nesse caso, a gente está falando sempre de construir antes do desenvolvimento. Então, eu tenho uma série de estratégias de pesquisa que eu faço para eu desenhar o meu produto ou para eu comunicar para o desenvolvedor como eu desejo que seja aquele produto e que ele tenha uma boa experiência. Então, a gente tem estratégias, ferramentas, então a gente tem os mais variados tipos de estudos, tipos de entrevista, e amanhã, se vocês pudessem não faltar, que amanhã eu vou passar várias dicas, várias estratégias de pesquisa, quando você recebe uma demanda do teu gestor, o que você faz, como que você pergunta para o teu usuário, como que você conversa com o teu usuário, se o teu usuário está frustrado, bravo, irritado, como que você faz para comunicar com ele, como que você faz para se conectar com ele, como que você faz para que você tenha um trabalho de qualidade e depois ele lembre de você, assim, que bom que aquela pessoa vai vir aqui, porque eu lembro dele e ele conseguiu entender aquilo que eu queria. Então, assim, como que você faz para gerar esse match com o teu usuário sem ser tendencioso, sem entender para a tua ideia boa, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia muito boa aí, e daí a gente quer validar com o usuário que aquela ideia realmente é boa. Então, como que você faz para não ir para uma entrevista assim? E como que você faz para conseguir analisar essas entrevistas, colhendo insights preciosos para conseguir montar o teu produto?
Que aí você tem a estratégia da pesquisa que você tem que fazer, você tem a análise da pesquisa que você tem que construir, você tem que alinhar com a galera, então você tem que comunicar para a diretoria, comunicar para os stakeholders, como que você faz tudo isso? E a ideia é que amanhã a gente parta para o prático mesmo, tá? Para o prático, eu digo, mas para o efetivo da ferramenta. Assim, tentar explicar para vocês como que funciona o dia a dia do UX. Aqui a gente tem o Double Diamond, que é uma metodologia de Design Thinking, mas, basicamente, você veja que ele fala que a gente descobre um problema, a gente define para onde a gente vai ir, a gente desenvolve e daí a gente entrega. São esses 4 pilares que a gente tem que lembrar e tem que respeitar para conseguir construir a metodologia. E aqui, acho que a lição, assim, se você definir um problema corretamente, você já terá quase a solução. E quem falou isso foi Steve Jobs, né? Ele tem muito mais experiência que eu. Mas é que definir o problema, identificar corretamente o problema, é muito mais importante do que como você vai resolver isso, da solução em si, sabe? Então, a gente precisa lembrar que são técnicas de identificações de problemas, e a gente faz isso com pesquisas, e amanhã vou mostrar para vocês todas essas técnicas, tudo que eu sei do meu dia a dia, tudo que a gente tenta passar lá para a equipe para identificar problema. E quando você faz isso, você praticamente já tem meio passo andado aí, você já tem quase a solução. Que é a nossa programação. Amanhã eu pretendo falar com vocês pesquisa. Eu confesso para vocês que eu não imaginava que eu ia falar tanto assim, mas achei que a gente ia acabar antes até. Mas a gente vai falar amanhã sobre pesquisa, eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas que eu sei que acontecem no meu dia a dia, enfim, tudo isso que eu já falei. A gente vai falar sobre protótipo daí na quarta-feira, vou mostrar para vocês a alta, baixa, fidelidade, como que você constrói os entregáveis, como que você apresenta a tua pesquisa para os stakeholders, né, para a diretoria, como que você deixa a tua apresentação bonita, quais dados você coloca, que não é só levar lá a pesquisa seca, tá? Você tem que analisar, tem que ver como que você analisa, o que que você observa, enfim, tudo isso, algumas estratégias para você apresentar bonito. E daí a gente tem os estudos de caso, eu vou ver se eu consigo encontrar algum estudo de caso que mostre um processinho, assim, na prática. Claro que eu não posso abrir para vocês aqui, né, aquilo que eu faço, é uma pena, senão eu adoraria mostrar para vocês como que eu trabalho, mas eu vou tentar encontrar algum estudo de caso que trabalhe bem próximo daquilo que eu faço, para vocês conseguirem entender como que funciona esse processo inteiro, até chegar no desenvolvimento. E daí, no último dia, a gente vai falar sobre estudos, como que você continua na área, como que você faz para evoluir, como que você constrói um portfólio, né? Porque hoje as vagas, elas pedem um portfólio de X, então eu tenho ali algumas ferramentas, algumas estratégias para construção de portfólio. Beleza? Acho que foi isso, galera. Falei bastante. E aí, gente, vocês gostaram? Tem alguma coisa que vocês querem saber mais aprofundado? Não sei se alguma coisa não ficou clara, se vocês querem uma explicação mais detalhada sobre algo, vocês podem ficar à vontade para fazer pedidos também. Imagina, Jaqueline. Na verdade, eu fiquei pensando bastante se eu deveria fazer esse workshop, né? Porque às vezes a gente tem receio de enfrentar nossos desafios, mas eu já faço isso lá na empresa, então, imagina. Obrigada, Amanda. Falei com a Amanda hoje, eu disse para ela, tô nervosa, tô preocupada. Eu tenho uma dúvida, Aline, sobre, por exemplo, uma análise usando uma persona, certo? Para, por exemplo, um certo produto. Eu queria saber, por exemplo, quando você não tem muito conhecimento sobre o usuário que vai usar esse produto, sabe? Como enfrentar esse tipo de problema, sabe? Ah, tá. Amanhã eu vou detalhar melhor como que você faz a construção das pesquisas para que você tente alinhar, mas eu já adianto que quando a gente, assim, eu recebo todas as minhas demandas sem conhecer nada, tá? Então, a gente dizer que nós não conhecemos o processo, ele é um pouco mais desafiador mesmo, mas isso não impede em nada você conseguir fazer um bom trabalho de UX, em nada mesmo. O que a gente tem que tomar cuidado é na hora da construção da pesquisa. A gente tem que construir a pesquisa
já sabendo quais informações nós não temos. Porque aí a gente vai para ela um pouco mais mastigado. Então, amanhã, né, se você conseguir participar, você vai ver que a gente começa a pesquisa com um pouco de alinhamento. Então, a gente conversa sobre o negócio, tentando entender como que funciona aquele negócio. Quando a gente não sabe sobre o usuário, a gente vai construir boas perguntas para desenvolver a persona. Mas é bem tranquilo. Amanhã eu vou matar boa parte dessas suas dúvidas, porque eu vou mostrar para você como que dá para fazer uma boa pergunta, como que dá para você construir um bom briefing, como que você usa a experiência das outras pessoas para você ter um pouco mais de informação, enfim. Mas sim, a gente começa toda a pesquisa sem conhecer o usuário, isso já aconteceu muito comigo, e eu já peguei demanda sem saber nada do negócio. Só que daí a gente tem, né, as nossas ferramentas, os nossos recursos, que eu não vou cometer spoiler, mas que eu vou contar para vocês amanhã, daí como que a gente faz. Então, é aquilo que eu sempre digo, não tenho medo de migrar para a área, porque a gente não migra para a área sabendo tudo. Então, eu não vou procurar um emprego em uma empresa só porque eu acho que eu sei aquilo. Não, quando você migrar, entrar na empresa, você vai aprender tudo e todo mundo sabe que você está aprendendo, sabe? Então, não tenha o receio de executar, colocar a mão na prática. O que você precisa saber é esses pequenos recursos mais técnicos, assim, de estratégia mesmo, para você conseguir as informações que você precisa. Mas eu vou matar amanhã boa parte dessas dúvidas, porque todas as personas que a gente constrói já sem nenhum conhecimento do usuário. Então, isso é de boa, fica tranquilo que tá no briefing aqui. Mais alguma pergunta? Vocês são muito quietinhos. Amanhã eu vou trazer também um template de pesquisa sobre como que você monta a sua pesquisa, tal, para que vocês consigam sair depois da apresentação conseguindo fazer as perguntas, montar as perguntas e montar o fluxo, sabe? Amanhã vai ser mais contextualizado com a realidade do meio digital, tá? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu já passei todas as informações que eu gostaria. Acho que amanhã a gente está aqui no mesmo horário. E se vocês quiserem, vocês podem bater uma foto e marcar no meu Instagram, que é aline.x, que é o meu Instagram profissional, né? É que eu faço os meus trabalhos, enfim, lá que eu falo de design com a galera. Beleza, Giovana? Acho que acabou. Isso, obrigada, Aline. Amanhã a gente tá aqui de volta no mesmo horário, né? Às 7 horas. E só lembrando o pessoal aí que quem quiser o certificado, né? Acessa pela plataforma lá do CVCS para garantir a presença do dia. Beleza? Uhum. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada, Aline. Por nada, até.